Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade. Meu nome é Johnny Rosa, seu professor, e nessa aula nós vamos verificar as obrigatoriedades, né? O que seria obrigatoriedade, Johnny? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Obrigatoriedade é quem está obrigado, é bem fácil de entender. Quem está obrigado a entregar o SPED? SPED fiscal. Por padrão, eu vou te falar um detalhe. Toda obrigação estadual, ela respeita as normas do estado. Então, cada estado ele tem autonomia para legislar por si. O que isso quer dizer, trocando por miúdos, né? Que o estado do Ceará ele tem autonomia para escolher quais são as obrigações desse estado, o dia de entregar essa obrigação e as penalidades para caso não entregue. E o Rio de Janeiro também, e São Paulo também, e Rio Grande do Sul também. Ou seja, cada estado tem suas datas e tem suas obrigações. Então, para quais estados, né, estão obrigados à utilização do SPED? Você lembra lá no início que falamos do ajuste CINIEF, que era um tratado entre todos os estados e a União? Então, há um projeto em andamento, se não, até o momento esse vídeo já pode ser também que já tenha sido implantado, que todos os estados utilizem o SPED. Tá bom? A ideia é que todos os estados utilizem o SPED. E a grande facilidade disso é uma padronização. É todo mundo falar a mesma língua. Um arquivo de um estado servir para os outros e facilita a fiscalização da Receita Federal em todos os âmbitos. Tá bom? Então, o que você vai fazer de cara? Para eu saber quem está obrigado a entregar o SPED no meu estado, você tem que consultar seu estado. Será se as empresas do Simples no meu estado já são obrigadas? Pode ser que no estado A já seja obrigada e no estado B ainda não seja. E já tem estado que já obrigou e já dispensou. Sabe disso? Então isso varia conforme o estado e varia também conforme o regime tributário. Por quê, Johnny? Vou dar um exemplo. Por padrão, o lucro real e o lucro presumido é obrigatório em todo lugar. Todo estado você tem que entregar. Se tiver empresa de lucro real e lucro presumido, tem que entregar o SPED fiscal. Tá? Isso é inegociável. Tá bom? Por quê, Johnny? Porque a apuração, essas empresas pagam ICMS. Para começar, lucro presumido e lucro real nem é regime do estado, é um regime da Receita Federal. Tá bom? Para a Cefaz só existe o Simples Nacional e demais, outros, empresa normal. Então, se a empresa não é do Simples, vamos entender assim, ela tem que pagar o ICMS. E a maneira de ela dizer quanto vai pagar, o cálculo, é o SPED. Então não tem, espero que seja bem claro isso. Já o Simples Nacional, como já disse, tem estados que são obrigados a entregar, tem estados que não são obrigados ainda e já tem estado que dispensou. Por exemplo, aqui o Ceará. O Ceará tinha uma declaração antiga chamada DIEF. Cada estado, antes do SPED, cada estado tinha a sua declaração. Cada estado tinha a sua declaração. E aí o que foi que o Ceará fez? Ele adotou o SPED. Todas as empresas tinham que entregar SPED, exceto o microempreendedor, lógico. Mas depois de um tempo houve a dispensa. Hoje, Simples Nacional não precisa mais entregar SPED. Aqui no Ceará não precisa. Outros ainda utilizam o sistema próprio. O que eu quero te mostrar aqui é porque eu ouvi uma notícia esses dias, né, que a gente acompanha as notícias de outros estados, que a DIEF, que é essa declaração do estado que o Ceará utilizava, o Maranhão ainda utiliza. DIEF Maranhão. E eu vi aqui rapidamente, você faz prórroga para 29 de abril o prazo para entrega da DIEF. E a FD de março de 2022. Maranhão, Cefaz, dispensa mais empresas da entrega da DIEF, ou seja, estão fazendo uma portabilidade. Aos poucos, o Maranhão também está deixando a DIEF e usando o SPED. Então, alguns estados ainda possuem sistema próprio. No caso aqui, se eu não me engano, GIA-MG. GIA Minas Gerais. Tem alguns, pronto, a GIA é a Guia de Apuração de ICMS do estado de Minas Gerais. Se eu não me engano, Minas Gerais também, está aqui, é o Ceará, ainda tem a sua declaração própria. Mas enfim, consulte. A melhor maneira de você entender isso é entrando no portal do teu estado. Eu não tenho como dar aula aqui para 28 estados para saber quem está obrigado e quem não está, tá bom? De qualquer maneira, o estado que já adotou o SPED, ele tem uma data X para entregar e tem a legislação. Eu vou te passar aqui no arquivo, você vai verificar no material de download que nós temos um arquivo com as datas para você dar uma olhadinha, tá bom? Por exemplo, o Ceará, para quem está obrigado a entregar o SPED, no caso lucro presumido e lucro real, que a Cefaz chama de normal, né? Nós temos aqui a data dia 20, tá bom? Ceará dia 20, Bahia 25,
São Paulo, dia 20. Então tem uma variação de dias, ó, de datas, né? Também temos aqui um embasamento legal, tá bom? No caso aqui, o Ceará, ele utiliza o artigo 276, tá? Do regulamento do ICMS. Tá bom? Então, cada estado tem suas normas. Dá uma olhadinha aqui nesse arquivo que a gente vai deixar para você. Mas entra também no portal da Secretaria da Fazenda do teu estado. Tá bom? Da Secretaria da Fazenda. Alguns estados são mais tops e tem o 0800 para você ligar e tirar as dúvidas diretamente com especialistas de tributação. Tá bom? Então, se o seu estado tiver esse 0800, desfrute desse serviço, tá? Desfrute, estude, pegue indicações de qual legislação você vai ler, estudar e acompanhar. Por enquanto eu fico por aqui, eu te vejo na próxima aula. Até mais!